Pessoal, estamos em mais um episódio do Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. Eu me chamo Jader Ferraz, sou pós-graduado em psiquiatria, professor de medicina, professor de especialização, gestor médico, speaker, palestrante, faço várias coisas e agora estou me dedicando também para o mundo digital. Vamos receber uma aluna minha, a gente vai apresentá-la em breve, assim como eu decidiu tomar o rumo da medicina saindo de casa. O papo da gente vai ser em relação à vida pessoal, claro, mas além da vida pessoal, o porquê da escolha médica e os desafios que a gente vivencia para a gente vencer essa barreira, vencer esse desejo de nos tornarmos médicos. Então, vamos dar espaço para a Júlia. Muito prazer, Júlia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Júlia Gaioto é quem a gente está recebendo hoje, a nossa aluna de medicina da Unime. E aí, Júlia, conta um pouquinho para nós. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, quase, né? Sim. Meu nome é Júlia, sou estudante, como o doutor falou. E hoje eu recebi esse convite, fiquei muito feliz. E vou contar um pouco para vocês do início de tudo, o porquê da escolha, o porquê que eu gosto tanto. Enfim, vem cá com a gente que vocês vão ver. Maravilha. Para a gente começar do início mesmo. Em outros episódios eu narrei o meu motivo, o porquê que eu escolhi medicina. Então, aos 5 anos eu tive gastroenterite, uma alteração gastrointestinal, e fui ao médico. E esse doutor chamado José Marcos foi quem me atendeu a primeira vez. Então, lá pequenininho, da minha pouca estatura, olhava para aquele senhor já de idade, e ele com jaleco e vestimenta branca me olhou, prescreveu um remédio, falou: ó, você vai tomar isso aí, você vai melhorar disso. Saí daquilo com minha mãe com a certeza de que eu queria fazer isso da minha vida. Poxa, prescrever alguma coisa, escrever no papel. Toma um remédio melhor, eu quero isso pra mim. E aí, como é que foi essa medicina pra você? Em que momento você se percebeu com o desejo de ser médica? Na realidade, desde pequenininha, eu sempre acompanhei meu pai. Sempre vi ele fazendo bem. Meu pai é um cara muito do bem. Ele gosta de fazer caridade, ele ajuda as pessoas. E conforme eu fui crescendo, eu fui vendo e entendendo isso. Às vezes era Natal, e aí meu pai ia pro mercado, a gente fazia cesta, a gente comprava peru, a gente enfeitava aquelas coisas bonitinhas com panetone e tudo. Saía distribuindo para as pessoas mais carentes, né? E ele sempre fez isso sem pensar em nada em troca, sabe? Sim. E eu fui ficando mais adolescente, fui participando de instituições que fazem o bem. Na época, eu participava do Interact, a gente fazia mutirão, arrecadava comida, tudo. E aí, eu fui vendo, falei, meu Deus, como eu gosto de fazer isso. Como eu vejo meu pai fazer e me dá um negócio tão bom, uma sensação tão gostosa, né? E aí, eu sempre conversando com Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer pra minha vida? Eu já com os meus 15, 16 anos, o que o Senhor quer pra mim? E eu queria fazer o bem pras pessoas, continuar fazendo o bem, só que eu não queria nada relacionado com dinheiro. Eu queria fazer alguma coisa sem eu ter que colocar dinheiro, sabe? Sim. Sem ter que, não, vou comprar uma cesta básica aqui. Não, eu queria uma coisa assim, vindo da mente. Sem monetizar em si, né? Sim. Eu falei, não, eu preciso ajudar as pessoas com conhecimento. Como que eu posso fazer isso? Sim. Aí eu assistia reportagens onde mostrava médicos dando diagnósticos, salvando várias vidas. Um obeso que conseguia emagrecer, aquela autoestima voltava, aquela vontade de viver, vontade de sair, vontade de se vestir bem, voltava. Aí eu bati o martelo, com 15 para 16 anos, falei, eu quero ajudar as pessoas desse jeito, eu quero ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Sim. E a partir disso, eu comecei a estudar, enfim, fiz cursinho e tudo, para entrar na medicina. Mas com 15, 16 anos, eu já sabia o que eu queria. Sim. E conta pro pessoal que não sabe ainda, né? Você é do interior de Minas. Meu pai também foi do interior de Minas. Ele foi de uma cidadezinha chamada Pouso Alegre. E aí a gente veio de Minas, no caso, né? Meu pai, como meus avós, vieram de Minas, consolidaram família no interior do estado, da Bahia. E depois de um certo tempo eu migrei para Salvador para fazer medicina, que é mais ou menos a mesma estrutura de vida que você precisou trilhar para hoje você estar finalizando seu percurso acadêmico como médica. E aí, como é que foi? De onde é que você vem do ponto de vista mesmo de CEP? Como é que funciona isso? Assim, eu sou de Iturama, né? Sim. Iturama fica bem no Triângulo Mineiro e fica na divisa com São Paulo. Quando eu passei na faculdade, eu fui estudar em Bauru, que é uma Sim. cidade no interior de São Paulo. E aí eu entrei logo quando eu finalizei o ensino médio. E logo quando eu entrei veio a pandemia. E os meus pais são donos de comércio lá na minha cidade. E aí estudei um período, tudo. Aí veio a pandemia, voltei para Iturama, continuei estudando online. Sim. Fiquei 1 ano, quase 2 anos, se eu não me engano, estudando. Só que aí nada de reabrir o comércio. E, tipo, eu tava vendo meu pai vender tudo. A gente não tava tendo faturamento nenhum, porque ele tava vendendo tudo. E uma vez ele chegou em mim e falou, minha filha, o pai não tá tendo mais condições de bancar essa faculdade, que tá muito caro. Aí via vendendo gado, que a gente tem um sítio lá também. Vendia gado, tava vendendo tudo. Sim.
Ele falou, vê se você consegue algum financiamento, alguma coisa. Eu falei, tá bom, pai. Aí, peguei a minha nota do Enem e Sim. falei, vou tentar. Às vezes uma pública, às vezes um ProUni ou às vezes um FIES. E aí, joguei a minha nota do Enem. Não consegui pública, porque não foi uma nota muito alta. Pra pública, né? Pra Porque pra pública. medicina sempre é quase impossível. É. E consegui um financiamento aqui pra Salvador. Aí, beleza. Aí, quando saiu essa vaga do financiamento, eu tinha 3 dias Sim, de Turama pra vir pra cá, pra assinar o meu contrato. sim. Aí, no que saiu, às vezes a gente fica esperando tanto, mas quando sai daquele baque, aquele choque de realidade, né? É porque muda do dia pra noite. É. Sim. Aí eu olhei pra cara do meu pai. Tem que ir, vamos logo. Ele olhou pra minha cara. Ele falou, e aí, minha filha? Eu falei, e aí, pai? E agora? Ele falou, não, você que sabe, você quer ir? Porque, na realidade, os pais, eles falam que não tem condições, mas a gente sabe que eles se desdobram. Sim, que sem se dúvidas. precisar, eles vão dar um jeito. Mas eu fiquei com tanta pena. Eu falei, pai, querer eu não quero, não. Mas eu vou ter que ir. Ele falou, não, minha filha, se eu não quiser, você não precisa ir. Sim. E minha mãe sempre lá do lado, não, você tem que ir, você vai, que não sei o quê. Aí eu falei, pai, se a gente for, a gente tem que organizar. Ele falou, se a gente for, a gente vai ter que ir de carro pra você levar seus trem. E a gente tem 3 dias. Você vai ter que arrumar esses trem hoje pra gente sair amanhã. Eu falei, eu vou? Ele falou, você vai. Eu falei, então tá bom. Aí arrumei as caixas, arrumei negócio, só trouxe roupa, né? Mas você é do tipo A, preciso de muito espaço e tenho muita coisa, ou do tipo B, arrumo rapidinho em 2 caixas e tô pronta pra tudo? Porque geralmente, eu sempre fui assim, eu já me mudei 14 vezes. Nossa. Mas graças a Deus agora acabou, com fé em Deus. Então, eu sempre estava preparado para a próxima mudança, porque essa condição financeira também foi um fator dificultador para vencer a faculdade. Então, era muita coisa, ou rapidamente já estava tudo pronto? Rapidinho, tudo no jeito. Falei, não, tem que ser resolutiva, né? Sim. Organizei as coisas. Beleza, organizei tudo, meu pai jogou no carro. Aí ele falou, minha filha, de madrugada a gente tá saindo. Eu falei, então tá bom. Ah, vocês vieram de carro? Viemos de carro, né, pra trazer os negócios e tal. Ia ter que demorar aqui, a gente não sabia como é que era a cidade, tudo. Sim. Aí viemos. No meio do... A gente nunca tinha feito esse caminho de Iturama pra cá. No meio do caminho, o pai falou, minha filha, fica responsável pelo Waze pro pai. Sim. Tá bom, pai, eu vou Sim. ficar responsável aqui pro senhor. Aí eu cochilei, meu pai errou algumas entradas. Quando eu acordei, eu tava vendo que o negócio tava errado, tipo uns 400 km, que ele já tinha Sim. entrado errado. Aí ele falou, minha filha, tá certo? Eu falei, acho que tá, pai. Eu sabia que não tava certo. Ele falou, não, acho que tá errado. Eu vou parar nesse posto policial aqui pra ver qual que é o caminho certo. Parou no posto policial, a gente tava beirando Brasília. Um caminho Nossa. completamente contrário. Erramos o quê? Voltando. Uns 400 km de distância que a gente errou. Aí, beleza, voltamos tudo. Aí, como já tava escurecendo, a gente chegou em Vitória da Conquista. Ele Sim. falou, ó, tá longe um pouquinho, vamos parar aqui, vamos dormir. Paramos, dormimos. No outro dia cedo a gente saiu. No que a gente saiu, a gente chegou aqui... É o quê? Umas 5, 6 horas de viagem de Vitória De pra cá. Conquista pra cá, umas 6h30. 7 no máximo. 530 quilômetros. Aí chegamos aqui, a gente organizou, fui na faculdade, assinei tudo. Foi isso, essa loucura de ter decidido com 3 dias. Sim. E aí, de um determinado tempo em diante, você definiu que a atividade física iria guiar você em algum horizonte seu de vida, porque é visível, né? A gente costuma dizer isso bastante. Quem realmente se dedica para esporte e atividade física carrega essas marcas no corpo. Eu já tive um processo de vida onde eu estive mais vinculado à atividade física, então eu cheguei à obesidade mórbida, eu cheguei a 150 quilos e consegui me libertar através de um esforço diário, contínuo. Cheguei a perder 72 quilos. Então, cheguei no auge físico aos 78, fiquei super bem aos 84, 85. Hoje tô ali entre 95 e 98, quero voltar para os meus 85 de novo. Sem cirurgia bariátrica, sem uso de medicação. Só mesmo com dieta, exclusivamente, porque isso não é só, né? Exclusivamente dieta, atividade física, constância e coragem. Só, sem nenhum tipo de outra estratégia que não fosse alimentos de feira e atividade física vigorosa todo dia. Todo dia. Tem 6 anos que eu me exercito exclusivamente todo dia. Independente se tiver alguma coisa, se não tiver alguma coisa, se tiver fechado para pandemia, se tiver aberto para pandemia, se tiver academia aberta, enfim. Eu me exercito todo dia. Tem 6 anos que eu nunca faltei, nunca falto. Hoje eu fui 5 da manhã, amanhã eu irei. Tive no quadro gripal durante o final de semana, fui também. Dependente de qualquer outro tipo de situação, eu vou. Que isso é uma filosofia minha. E eu consegui melhorar muito minha performance física, emocional, profissional, depois que eu percebi que o meu corpo precisava dessa dedicação. E aí, como é que foi a atividade física em sua vida? Porque a gente percebe que você faz esse negócio também. Não sei se todo dia, mas existe uma excelente estratégia, porque você tem bons resultados. E aí, como foi isso? É basicamente igual você falou. Logo quando eu vim pra cá,
eu não conhecia ninguém, não sei se eu falei isso, né? Então eu fiquei muito pra baixo, muito sozinha, com muito medo de tudo, muito ansiosa. O que é muito natural, né? A gente não conhece um lugar novo, Sim. tudo que é novo dá medo. E aí eu procurei várias estratégias para conseguir suprir essa falta de alguma coisa que eu tinha. E eu não sou o tipo de pessoa que bebo, não saio pra festa, não gosto de ir pra barzinho, nada. Então eu tinha que procurar alguma coisa que ia me fazer bem, que ia suprir isso. Então eu procurei academia de início. Aí eu ia pra academia, ficava 1 hora e meia e gostava de estar lá. Parece que eu me sentia bem. Aí quando eu saía da academia, voltava todos aqueles pensamentos, aquela angústia, aquela saudade de casa. Falei, meu Deus, preciso ocupar minha cabeça com mais alguma coisa. Aí começava um outro esporte, sei lá, por exemplo, a corrida. Aí ficava correndo um pouquinho na rua, corria, sei lá, 40, 50 minutos, voltava pra casa. Falava, nossa, o que eu vou fazer agora? Aí começava a ler a Bíblia, fazia alguns devocionais, que eu também gosto muito. Pra mim foi algo muito desafiador e algo que me curou muito. Eu acho que quando a gente ocupa a nossa mente com alguma coisa que nos faz bem, a gente tá livre de qualquer pensamento negativo. Eu acho que a princípio é isso, sabe? Existe uma faixa terapêutica, eu costumo dizer isso bastante em consultório. Existe um teto de melhora para quem passa por situações ansiosas, preocupação, tensão, nervosismo, aperto no peito, falta de ar, bolo na garganta. Então, tensão, preocupação excessiva, que é a ansiedade, barra sintomas depressivos, tristeza, melancolia, apatia, isolamento social, falta de prazer pela vida, anedonia. Existe um prazo, existe um teto e um piso para que a atividade física resolva isso. Mas, como tudo na vida, quando isso ultrapassa, é necessário outras mudanças de vida. Né? Outras estratégias, outros hábitos de vida, terapia psicológica, uso de medicações. Mas em algum momento você percebeu que a atividade física entregava isso para você, você decidiu dar sequência a isso de uma forma mais profissional. E aí, quando foi isso? Foi no no mesmo ano, quando eu cheguei aqui. Sim. Como eu cheguei aqui, era pós-pandemia, a gente não estava tendo todos os dias aulas presenciais. Sim. Então, a gente só tinha aula presencial quando tinha habilidades médicas. Então, eu ficava muito tempo em casa. E eu me sentia mal, me sentia ansiosa, me sentia agoniada de ficar dentro de casa, sem ninguém para conversar. Tinha o Instagram, só que não era a mesma coisa, sabe? Uhum. E foi logo quando as aulas voltaram. Sim. Que eu falei, meu Deus, onde que eu tô? Que ambiente é esse? O pessoal completamente diferente. O que eu tô fazendo aqui? Foi onde parece que... Eu não sei explicar muito bem, mas eu me sentia muito fora da casinha. E eu tentava fazer alguma coisa pra melhorar isso dentro de mim. Foi justamente nesse momento que eu falei, não, eu preciso fazer uma atividade física, uma terapia, alguma coisa. Sim. Aí eu fui logo de início na atividade física. Eu falei, se resolver, tudo bem. Se não resolver, eu vou pra outra coisa. Claro. E aí eu via que uma só não tava resolvendo. Não, deixa eu tentar mais alguma coisa aqui. Sim. Aí fazia alguma outra coisa, às vezes uma natação. Na época não era natação, perdão. Era handball, na própria faculdade. Sim. E era uma coisa muito desafiadora, porque eu gosto de dormir cedo. Eu tenho o hábito de dormir cedo, tipo 9 horas, 9h30. E acordar muito cedo. E o handball era sempre 10, 11 horas da noite. Eu falava, meu Deus do céu, lá vai eu pra esse handball 10, 11 horas da noite. Ia, me desafiava, mas era sempre muito bom. Eu voltava outra pessoa. Sim. E de um determinado tempo em diante, você confidenciou que tem o desejo de fazer triatlo. Quando é que isso surgiu? Porque eu acredito que deva ser muito desafiador. Eu fiz durante um período CrossFit. Foi muito bom ter um senso de comunidade. Tive sempre um receio de me lesionar, então sempre me impedia de uma evolução, por receio mesmo. Apesar da equipe ser muito cuidadosa, mas quem me resolveu de fato foi a musculação, junto com um pouquinho de calistenia. Mas você definiu fazer triatlo. Como é que surgiu em sua vida? Eu sempre gostei muito de me desafiar. Aí, esse semestre, a gente teve uma conversa com a coordenadora da faculdade e ela disse que ia puxar um rodízio nosso do ano que vem para esse ano. E esse rodízio que ela puxou era justamente um rodízio muito pesado. Então, acaba que no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai estar, entre aspas, um pouco folgado. Mais tranquilo, Mais né? tranquilo. Vai rodar com a gente já, não? Não, a gente vai rodar no segundo. Sim. Aí eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou tentar fazer uma loucura. E aí, hoje, na realidade, eu já tô fazendo... Eu faço fit bike, faço natação, musculação e, às vezes, eu faço corrida. Não é sempre. Quando dá, eu faço uma corrida. E o que eu sempre penso e prezo? Não adianta a gente querer abraçar o mundo. Se a gente quer fazer tudo perfeito, não tem como. Uma coisa vai sair mal feita. Então, eu sempre coloco metas. Sim. Por exemplo, se hoje eu tenho fit bike, a minha meta é
é 600 calorias, por exemplo. Eu posso fazer 800 calorias se eu fizer o fit bike no início do meu dia. Só que se eu fizer 800 calorias, quando for no final do dia que eu vou ter minha musculação, eu não vou conseguir ir bem na musculação. Sim, não vai ter rendimento. Né? Então eu coloco um basal, assim, médio para todos, para me conseguir exercer todos com excelência. Sim. E graças a Deus, de 2 meses pra cá, eu tenho conseguido ir muito bem em tudo. Tipo, tô conseguindo estudar 2 horas por dia, 1h30, tô fazendo questão, tô fazendo minha musculação, tô fazendo meu fit bike, minha natação. Eu falei, não, isso aqui já tá me acomodando, preciso de alguma coisa a mais. Sim. Aí falei, ano que vem vou fazer uma loucura, vamos ver se vai dar certo. Mas dentro dessa estratégia, como é que funciona a sua semana? Porque eu te confesso que eu fiquei curioso. Eu não conheço ninguém que faça triatlon. Tenho alguns amigos que fazem outras coisas. Tenho conhecidos que fazem natações mais desafiadoras. Então, tive uma paciente que fazia mar aberto. Então, saindo daqui, indo para a ilha nadando. Mas nunca ninguém que se desafiou tanto. Como foi isso? Como é a sua estratégia? Segunda-feira você começa fazendo alguma coisa, terça outra. Como é que isso funciona? Porque é muito distante da maioria das pessoas. Triatlon é um esporte que exige muita dedicação, um afinco. E nesse meio termo, a medicina. E a família. E a morar fora. Como é que funciona isso aí? Graças a Deus, eu não tenho tantas preocupações a não ser eu. Eu não preciso me preocupar com conta, não preciso me preocupar com filho, com marido. É só eu. Então, eu acho mais fácil quando a gente não tem tantas responsabilidades. Sim. Mas eu sempre organizo, por exemplo, segunda-feira, um cardio. Todos os dias eu faço musculação. Certo. Todos os dias mesmo. Então, segunda-feira, um cardio pesado e musculação. Terça-feira, um cardio mais leve, musculação. Quarta-feira, pesado de novo, musculação. Quinta-feira, pode ser leve ou pode ser pesado, musculação. Então, eu vou casando assim. Sim. E em relação aos estudos, eu sempre tento estudar pelo menos 1h30 por dia. Às vezes não dá. Sim. Tem dia que não dá, infelizmente não tem como. As rotinas são muito difíceis. Às vezes a gente tem prova, eu preciso estudar mais, que eu vejo que eu não tô conseguindo estudar bem. Aí eu tiro, sei lá, um cardio, tiro uma musculação e não vou pra ficar estudando. Evito fazer isso, eu tento controlar certinho os meus dias. Só que, um tempo atrás eu tava vendo... Você já ouviu falar do Thiago Brunet? Já. Tava vendo ele falando num podcast dele sobre o chamado. Eu acredito que todo mundo tem um chamado. Sim, todo mundo é chamado sem por dúvidas. Deus. Só que poucos são escolhidos. E quando eu vi isso, ele explicando, eu me toquei muito. Porque o que ele falou é pura verdade. A nossa rotina diz muito sobre a gente. Diz muito sobre o nosso futuro. A nossa rotina diz se lá na frente a gente vai conseguir enfrentar gigantes ou não. E nisso eu fiquei muito, muito tocada. Porque ele disse, se você é o tipo de pessoa que você não consegue lidar com a sua ansiedade... Lá na frente vão ter gigantes, você não vai conseguir lidar com eles. Se você é o tipo de pessoa que, por exemplo... Nossa, fui mal na prova hoje. Já tô mal mesmo, vou ficar aqui em casa, não vou treinar. Vou comer qualquer coisa, vou pedir um McDonald's. Briguei com o namorado, não vou pra academia, vou faltar da aula hoje. Se você é o tipo de pessoa que sempre procura justificativa pra essas coisas, você nunca vai conseguir lidar com os seus gigantes lá na frente. E isso me tocou muito a ponto de eu querer ser diferente, de eu querer ter uma constância sempre na minha rotina, de eu querer mudar o cenário da minha vida para lá na frente eu conseguir enfrentar esses gigantes. Porque a gente hoje, como estudante, a gente sabe que a residência está cada vez mais concorrida. Sim. Que o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Hoje a gente não basta ser médico, a gente tem que ser médico, a gente tem que ter um Instagram legal, a gente tem que se desenrolar em tudo na fala, tem que ter bons amigos, tem que ter um network. Então, não tá fácil. Então, a gente tem que ser um pouquinho acima dessa média. E eu falei, não, esse final de ano de 2024, início de 2025, eu quero ser acima da média em tudo que eu fizer. Tanto na faculdade, quanto nos esportes, quanto com a minha família. E foi a partir disso que eu falei, não, eu vou fazer o triatlon, vou me desafiar. Não sei se eu vou conseguir fazer ele o 2025 todo, mas até julho eu quero estar bem para participar da prova. Que é em julho. Em julho. Sim. Isso. Como é que funciona a prova? O triatlon são 3 modalidades, né? A natação, você tem que bater 1.500 metros. Bastante. Bastante. Em mar aberto. É muito mais do que a piscina. A bike são 40 km. É muita coisa. Muita coisa. E a corrida são 10 km. Também. Isso para iniciante, né? Depois tem outras... E quanto tempo mais ou menos de prova? Ou não tem tempo? Não, não tem tempo. Não tem. Você tem que finalizar, né? Tem que tentar chegar vivo. Tem que chegar. Você falou de medicina e eu concordo bastante em relação a isso que você falou, tendo só um cuidado de entender que às vezes a doença nos alcança independente dos nossos esforços.
Porque quase sempre a gente vai passar por um percalço ou dois na vida e a gente não vai saber todas as vezes lidar com esses percalços, com essas dificuldades, com essas adversidades. Então, o fator estressor, ele é um componente de construção de doença muito potente. Vou dar alguns exemplos pra gente, né, na faixa etária que a gente vive. Então, falecimento familiar é um deles. Tá todo mundo bem, vem, infelizmente, um óbito de uma forma intempestiva. Dificuldade financeira é outro muito forte. Para quem é casado, separação conjugal também é muito difícil. E algum tipo de algo mais disruptivo. Por exemplo, prejuízo financeiro linkado a trabalho, demissão e tudo mais. Mas, voltando ao que a gente falou inicialmente da medicina, você me disse que você tem o desejo de trilhar um outro caminho em residência. E eu concordo com você, a medicina ela tem entrado num processo de precarização a passos relativamente rápidos. A gente percebe por conta do quantitativo que é necessário. De um certo momento, percebeu-se que o quantitativo de vagas realmente era pouco. Na minha época, por exemplo, formavam 300 médicos por ano. Vamos formar 3.000 médicos nos próximos 3 anos. É um quantitativo já bem razoável. Tem muita gente que precisa de acesso à saúde, tem muita cidade sem médico ainda, mas isso exige um esforço cada vez maior de quem está nesse início para poder alcançar êxito nos seus objetivos. Uhum. E aí, quando finalizar essa medicina, vai para qual lado? Que você me falou, mas é bom dividir com o pessoal também. E aí? A quem me segue sabe que eu gosto muito dessa área de corpo, de musculação. Sim. De performance. Então, eu quero ou endocrinologia ou nutrologia. Ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas. Sim. Ou ainda uma terceira, ou a medicina do esporte. Sim, sim. Vamos ver alguma coisa assim. Tem alguns alunos meus que têm esse desejo também. Quando foi que você foi tocada por isso? Porque é algo muito diferente. Endócrino, tudo bem, é bem tradicional. Mas medicina do esporte é relativamente novo. Nós temos pouco tempo no mercado, temos alguns médicos muito bem conceituados, mas ainda tudo muito novo. Quando foi que você percebeu que você levava jeito para isso, quero fazer isso da minha vida? Porque no meu caso, por exemplo, a psiquiatria me invadiu no momento em que eu percebi que eu não funcionava bem como médico clínico. Recentemente, em outro momento, em outro episódio, a gente conversou com um colega que hoje é médico da dor e é prescritor praticamente de cannabis medicinal. Então, sair de casa para poder trabalhar num plantão, no meu caso, me trazia um desgaste emocional muito grande, porque eu precisava necessariamente da estrutura burocrática da gestão para poder dar saúde ao paciente. Por exemplo, atendo alguém que precisa de um tratamento, precisa de um exame de imagem. Essa pessoa não iria ter êxito na marcação e na feitura do exame até voltar para mim. Preciso de um tratamento mais complexo porque estou no hospital de terceira complexidade, de alta complexidade, mas eu não tenho a ferramenta necessária para salvar a vida daquele paciente. Então isso foi me preenchendo de um vazio, de uma frustração, de um sentimento de culpa, porque eu sou copartícipe. Se eu trabalho nisso, eu também faço parte. E aí a psiquiatria veio para mim e me resolveu. Olha, é você, seu conhecimento, terapia psicológica e mudança de hábitos. Então, a psiquiatria ela consegue entregar para o médico uma força motora, uma capacidade de manutenção e de felicidade profissional muito grande. Eu atendo você, se for uma situação leve e moderada, a gente consegue reverter 70%, 80% de taxa de sucesso, a depender do quadro. E você volta um pouco melhor ou melhor já no segundo mês, por conta das ferramentas cada vez melhores que a gente tem. Por que medicina do esporte, endocrinologia? Alguma coisa aconteceu? Como é que isso se despertou em você? No decorrer do curso, eu comecei a gostar muito dessa área porque eu comecei a me encontrar com os esportes, né? Como eu falei com o senhor. Só que no início desse ano, pro carnaval, eu do nada falei assim no meu Instagram. Falei, gente, tudo bem com vocês? Tô pensando em criar um grupo pra gente tentar reunir mulheres e homens, enfim, quem quisesse, pra gente fazer um desafio de 30 dias sem açúcar. O intuito desse grupo é a gente ter bons resultados. Vão ter algumas regras, isso e aquilo. Soltei do nada, tava conversando com a minha mãe, falei, mãe, vamos tentar fazer um negocinho aqui? Ela falou, minha filha, vai, tenta. Geralmente funciona assim, porque é orgânico, intuitivo. Não planejei nada. E verdadeiro. De coração, né? Sim. Aí criei lá o grupo no WhatsApp, soltei o link no Instagram. Eu falei, beleza, meu pai foi assar uma carninha, a gente ficou conversando, tudo, deixei o telefone carregando. Carne pode, né? Carne pode. Sim.
Aí no Farinha que eu voltei... não. Não. Farinha não. Pode Sim. tudo moderado pode. Sim. Aí voltei, peguei o celular. Quando eu olho o grupo, 80 pessoas no grupo. Eu falei, gente, uai, o que tá acontecendo? Aí eu tinha falado lá que ia acabar, tipo, que ia poder entrar gente até 20, 30 só. E 80 pessoas, Júlia, é gente pra caramba. É gente demais. É muita gente. Pra minha cidade de Sim. 35 mil habitantes? Aí, beleza. Aí eu comecei a receber um tanto de mensagens no outro dia, falando, Júlia, só vi esse... Não tem como eu entrar. Esse store agora, não tem como entrar, que não sei o quê. E o coração sempre muito bom. Sim, Eu falei, ô, gente, vai entrando quem quiser aí. Aí, beleza. Quando foi meio-dia do outro dia, tava 127 pessoas. E acho que o WhatsApp tem um fator limitador. Hoje em dia já tem, né? Se não me engano, de quantidade. Tem, mas acho que é muito, viu, doutor? Eu acho que deve uns ser. 400 e tanto. Não Aí, sei. sim. Não chegou isso tudo. Teve que pausar, né? É. Assim. Aí, deu 120 alguma coisa de pessoas. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que trabalhar nisso aqui. O que eu vou fazer? Que eu achei que ia ser uma brincadeira, agora Claro. vai ter que ser um negócio sério. Sim. Aí, enfim, comecei a criar estratégias pra ajudar essas pessoas. O intuito até então eram 30 dias sem açúcar só. Sim. Só que eu falei, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou monitorar esse pessoal? E tudo de graça, né? Até porque Sim. não tem nem como eu cobrar. Sim. Aí, criava planilha e falava, galera, é o seguinte, segunda-feira a gente vai ter um comando da mão. Vai ser obrigatório aqui nesse desafio. Você mandar foto da sua primeira refeição, café da manhã, é obrigatório. Você mandar foto do seu almoço e do seu jantar, mais 25 minutos de cardio, obrigatoriamente, todos os dias. Porque Sim. eu sem açúcar eu não ia conseguir controlar se a pessoa estava comendo ou não. Sim. Aí, por exemplo, hoje é segunda-feira e o comando é assim. Aí a pessoa ia lá, fazia o prato do café da manhã dela e Batia tirava a a foto. Beleza, passava o primeiro dia, tirava a foto da esteira, por exemplo, 25 minutos. Beleza. Segundo dia, o comando é assim. Sim. E eu criava, inventava, já teve comando de eu fazer assim. Não, muitos Sim. comandos, porque eram 30 dias. E aí, beleza. E quando foi o quê? 15, 16 dias, eu recebia fotos de colegas meus que falavam, amiga do céu, eu emagreci demais, não sei o quê, desinchei. Falei, meu Deus, não tô fazendo nada, é só alimentação, isso aqui e um cardio. Sim. Via minha mãe toda empolgada também, via todo mundo muito empolgado. Aí, quando finalizou, eu recebi muitas mensagens positivas do pessoal. Uma menina mandou um áudio chorando pra mim, falou, nossa, você mudou minha vida, que não sei o quê. Eu achava que pra gente emagrecer, a gente tinha que parar de comer, e não é assim. Tô comendo bem, tô indo pra academia, tô muito feliz, minha autoestima voltou, e muita gente agradecendo. Aí, quando foi, agora porque esse grupo foi feito pro carnaval, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero mudar vidas, eu quero trazer uma autoestima pra galera, eu quero trazer... Se a pessoa não se sente bem com o corpo, eu quero mudar isso de alguma forma. Falei, não, eu preciso fazer endócrino ou nutrologia. A medicina do esporte foi um sonho que eu sempre tive de ser médica da seleção. Sim. Eu acho bonito, sabe? Sim. Sabe aquelas mulheres que veste farda, que tá no exército, isso, aquilo? Sim. Eu acho bonito. Sim. Falei, meu Deus, quem Tem sua sabe? beleza, claro. Uma pós em medicina do esporte, ficar lá na... Sei lá, trabalhar em algum clube, cuidar dos atletas, acho legal também. Acho que pode ser uma possibilidade. É um bastidor médico que tem crescido muito. Eu tenho um colega, inclusive, ele é oncologista e ele é médico de um clube daqui da Bahia, chama Itabuna, inclusive. E ele viaja pra, enfim, fazer a parte médica do clube e ele é apaixonadíssimo por isso, porque é uma cachaça. Então, ele viaja, recentemente teve um campeonato baiano no início do ano, e ele vinha para jogar contra o Bahia, contra a Vitória, enfim. E ele vinha todo feliz. E numa dessas ele foi lá para casa pra gente almoçar, foi ele, a família, enfim. Cara, e aí, velho, é um negócio tão prazeroso que a gente não faz pela finança, não é mais dinheiro no caso dele. Mas assim, é tão bom você poder cuidar de pessoas, atletas de alto rendimento, que não tem preço. Então, é algo muito diferente. Mas você falou desse apoio familiar. Como é que foi para sua família essa saída sua? Você decidiu sair. No meu caso, só para você ter ideia, foi um pouco diferente. Eu cheguei a passar na UFBA, só que a instituição das cotas me tirou essa vaga. Durante um tempo, meu pai ficou muito chateado com tudo isso. Mas depois de um tempo, a gente conseguiu perdoar tudo, porque mais pessoas entraram em medicina e a gente tinha condição de custear isso aos trancos e barrancos. Então, foi mais ou menos como você falou, dificuldade financeira e tudo mais. Então, pessoas que não teriam capacidade de acesso à medicina passaram a ter por causa das cotas. Aquela vaga da instituição pública que era para ser da gente passou para outra pessoa e a gente pôde cursar numa faculdade particular. Mas esse apoio familiar, do meu caso, foi muito importante. Nos primeiros 3 anos, eu os via a cada 6 meses, 4 meses. Dos 3 anos em diante, a gente começou a se ver 2, 3 meses, a internet começou a melhorar a relação, a gente tinha o telefone que era um pouco mais barato. Como é que é esse dia a dia para você, de estar longe deles, né? E aí?
É um desafio muito grande, que até hoje eu não consigo me adaptar muito. É muito triste a gente ver os nossos pais envelhecendo, a gente ver datas comemorativas passando e a gente não poder estar junto, sabe? Pra mim, é um assunto, assim, que me pega muito até hoje. Mas eu tento todos os dias evitar isso. Evitar ficar triste, evitar ficar mal. Eu vejo os meus pais com uma frequência que 2 vezes no ano. Julho e dezembro. Fico dezembro e janeiro. Eles não vêm pra cá, até porque é complicado pra sair, né? Comércio, Sim. tudo. No começo foi muito difícil. Eu no imagino. começo, nossa senhora. Você imagina uma menina que vem assim do Sim. interiorzão do interior, Eu imagino apegada que com eu o fui pai. exatamente isso. É muito difícil. É muito difícil. Nossa muito difícil. senhora, é difícil demais. E meu pai, do mesmo jeito que eu sou muito apegada com ele é muito apegado comigo. E aquela coisa, quando ele veio pra cá me trazer, ele chorando, e minha filha, se você quiser vir embora, vambora, vamos voltar. Pai, eu quero, mas eu não posso. E minha mãe do outro lado, você vai ficar. Ah, Sim. você vai ficar. Se Deus te colocou aí, porque tem um propósito nessa vida aí. E foi muito difícil. Nos meus primeiros... O quê? No meu primeiro ano aqui na Bahia, depois eu sou meio desenrolada, fui fazendo amizade, fui conhecendo o pessoal, mas o primeiro ano foi complicado. Chorava muito, ligava todo santo dia. Falei, pai, benção, como é que o senhor tá? Que não sei o que, era todo santo dia. 2, 3 vezes. Graças a Deus, na minha época já tinha o vídeo, né? Na minha época, só pra você ter ideia, eu fazia uma ligação de 5 minutos por semana. Ai, meu Deus. E chegou um dia que ele precisou me dizer o seguinte: cara, não dá pra você me ligar, porque não tem condição de pagar. Eu não posso te atender. Porque não tinha, era caro. E é claro que é uma pedrada imensa. Mas existia esse propósito. Você tá aí, tem algo muito grandioso pra você. Dê sequência a esse negócio aí, porque você vai com certeza atingir muito mais gente. O sentimento de amor que a gente tem por você vai empurrar você adiante. E eu me lembro bem que uma operadora de telefone fez uma promoção de 25 centavos. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. E aí, 25 centavos você podia ligar o dia inteiro. 25 centavos, o salário mínimo era R$250. Mas era um valor razoável. Acho que a primeira vez a gente passou umas 4 horas no telefone. Porque é disruptivo. Hoje tem um vídeo e é gratuito, porque o Wi-Fi tá aí para todo mundo ainda bem. A acessibilidade da internet melhorou, tem muito a melhorar. Mas essa relação familiar conseguiu me trazer até aqui, porque foi força motora. Vai, dê sequência, você vai conseguir. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Mas você vai encontrar seu caminho de uma forma cada vez mais potente, porque você nasceu para isso. Então, isso foi um fator muito potente para a gente dar sequência. Mas você falou que está finalizando, né? Tá faltando 1 ano e meio, né? Isso, 1 ano, né? 1 ano. Isso. Pretende fazer residência só aqui, lá, São Paulo também? Vai ficar onde passar? E aí já tem isso em ideia? Eu vou prestar em 2 lugares. Quero prestar em Belo Horizonte Sim. e São Paulo. Aqui não? Não. Por quê? É muito longe, doutor. Nossa senhora. Tô sofrendo demais ficar longe do meu pai e da minha mãe. Não aguento mais, não. É distante, aqui é bem distante. Mas complicado. Essa questão de escolha de residência é muito definidora de carreira também. Com certeza. 70% dos colegas da gente continua a carreira onde finaliza a residência. Então, é um desejo muito oportuno. Não tem chance de mudar? Não. Não do local, mas de escolha de especialidade, porque eu mudei. Eu quis cardio, depois quis anestesiologia e hoje, graças a Deus, estou na medicina psiquiátrica e espero até o final da vida que eu me encontrei. Não tem chance, então Não tem chance. já definiu. Cravei já isso aqui. Essa sua consultoria você fez uma vez só? Foram 2 vezes. E quando é que é a terceira? Precisa organizar, né? Você precisa organizar, Vou claro, organizar. com certeza. Pra carnaval do ano que vem, a gente organiza. Tem alguns colegas seus que já fazem isso, inclusive em Instagram também. E o que eu percebo é que esse desejo de ajudar pessoas acaba movendo eles para um caminho coerente de carreira. E isso é muito positivo. Tem mais alguém médico na família? Não. Você é a primeira. Que bom. Do ponto de vista de escolha, você já tem definido se Belo Horizonte ou São Paulo? Eu queria muito Belo Horizonte, mas é o que o senhor falou. Vamos ver onde que vai passar, né? Geralmente, endócrino, se não me engano, tem que fazer clínica médica, né? Tem que fazer clínica médica. Mas clínica médica não é tão difícil de entrar, a depender de onde você escolha. Do ponto de vista de vida pessoal, você falou que só vê-los no meio do ano e no final do ano. Quando é que você vai agora? Vou agora dia 22 de dezembro, passar o Natal com eles. Uns 15 dias. Uns 15 dias. Porque o internato volta já rápido, né? E vai começar o cursinho agora
Dia 8 de janeiro. Sim. Já vai começar, já tem que voltar. E a atividade física lá, como é? Também consegue? Consigo, do mesmo jeitinho. Meu pai não gosta muito, não. Ele fala, minha filha, você tá aqui pra descansar, esquece isso. Eu falo, pai, não tem como não. É uma coisa que já faz parte da gente, né? Sim. Se a gente não vai, a gente fica estressado. Eu confesso que eu não passei por esse se não vai, porque eu nunca falto. Eu não falto mesmo. Então, por exemplo, lá no condomínio fechou para fazer reforma. Eu fiquei uns 5 dias correndo e fazendo um pouco de calistenia, mas aí percebi que não ia dar vencimento. Me matriculei um mês até a reforma acabar. Acabou semana passada. Voltei para a academia do condomínio mesmo. Mas a atividade física, ela é um fator muito positivo de fortalecimento mental. Então, para mim, é tratamento. Para os meus pacientes também. Que momento você percebeu que isso era tratamento para você? Quando eu via que eu não tinha ninguém, logo quando eu te falei que eu cheguei aqui, né? Começaram as aulas, eu não tinha amizade, não tinha ninguém, não podia ficar ligando o tempo todo pros meus pais, que eles trabalham, não tem o tempo todo pra mim. Falei, meu Deus, eu preciso tratar minha cabeça, eu preciso de alguma coisa. E eu vi que era algo que me relaxava, sabe? Eu treinava, escutava uma musiquinha, gostava, saía outra pessoa, entrava uma Júlia, saía outra Júlia. Pra mim é uma coisa que eu não consigo ficar sem. Hoje, algumas estruturas terapêuticas, principalmente o Canadá, conseguem tratar pessoas só com atividade física. Então, transtorno ansioso no Canadá, a primeira escolha é atividade física, mudança de hábitos. No Brasil, a gente ainda vive essa dificuldade porque ainda é visto como caro, para uma parte. De fato, é caro. E as pessoas não têm a cultura de se exercitar em ambientes abertos. Exatamente. Que é algo gratuito. Um tênis confortável, uma atividade física leve. É necessário fazer uma avaliação médica, mas a atividade física leve a gente consegue fazer de uma forma mais barata. O difícil é ter a constância. Essa constância é um fator de dificuldade maior. O senhor disse que não falha, né? Não. Todos não os falha, dias. Eu vi que você estava no Rio de Janeiro esses dias. Isso. Treinou lá também? Já Treinei. pegou hotel que tem academia pra não ter estresse. Já pego hotel para não ter estresse. E nesse caso, é hábito. Quando eu vou ao Rio, eu geralmente fico na região da Barra da Tijuca, que é o mesmo hotel de sempre. É um hotel que chama Windsor. E o pessoal já sabe. Porque ou eu vou 6 da manhã ou eu vou 11 da noite. A depender do horário que funcione a palestra, o curso, enfim. Então, ou eu vou logo cedinho, abrindo a chave da academia, ou eu peço para não fechar para eu finalizar o dia fazendo. Mas eu funciono bem fazendo de manhã. É o prazo que eu costumo me sentir bem. 5 da manhã não tem ninguém me ligando, o paciente está dormindo, está todo mundo dormindo, e eu consigo me desligar um pouquinho do aparelho. Porque aí eu fico só no meu momento, individual. E não tem ninguém ali para me tirar daquele momento terapêutico, daquela faixa de vida terapêutica. Eu faço futevôlei também, terça, quinta e sábado. Só que o futevôlei tem uma outra percepção da minha parte. É terapêutico porque você aciona outras faixas cerebrais. A gente vive sentado atendendo. E como qualquer trabalho tem ônus e bônus. Acho que o maior ônus da medicina que a gente faz é sentado próximo paciente. Então isso é adoecedor. E as pessoas não têm noção. Então, quando você se depara com colegas com 50, 60, 70 anos ainda fazendo isso, e eu tive o privilégio de conviver com pessoas com 60, com 70 anos fazendo isso que a gente faz, você percebe que quem se exercita tem qualidade de vida, autonomia, quem não se exercita está num risco iminente, inclusive de óbito. Então, a atividade física ela veio justamente para isso. No meu caso hoje é tentar manter minimamente uma saúde, sem a necessidade de uso de medicação, que eu acredito que eu consiga vencer mais um período, mas quando chegar na faixa etária dos 40, fatalmente tem que tomar alguma coisa. Manter o equilíbrio emocional para atender as pessoas, para dar aula, enfim, para ser quem eu sou. E do ponto de vista de vida, já pensar em autonomia para o futuro. Porque hoje, aos 36, eu percebo que a gente consegue ter de forma ampla e restrita. Em casa, eu tenho uma paciente fibromiálgica, minha mãe é fibromiálgica, e eu percebo como é difícil você motivar alguém para sair dessa esteira negativa de dor / procrastinação, culpabilidade, frustração, tristeza, melancolia. Então, a atividade física, ela força a gente a sair desse contexto negativo. Então, eu não me permito falhar. Então, onde eu estiver. Então, teve congresso recentemente em Brasília, o hotel era já com atividade física, com academia. Teve um último que a gente foi no Rio Grande do Sul, tem que ter academia. E se não tiver academia, corre na rua. E se não correr na rua,
o penúltimo que a gente foi em Gramado não tinha, porque era um hotel menor. Corre na rua 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 0 graus. Mas não pode parar. E se não puder correr na rua, faz dentro do hotel. Se não puder fazer dentro do hotel, faz dentro do quarto. Só não pode parar. Recentemente eu visitei minha família e a academia fecha. Em alguns dias corre na rua ou faz inclusive em casa. Hoje em dia tem como a gente se exercitar. Acho que para a mulher é um pouco mais difícil, vocês exigem pesos maiores para perna e tudo mais. Para homem, o peso do corpo vai bem. Então não paro por conta disso. Outra pergunta muito positiva. Onde é que você quer chegar do ponto de vista profissional? E aí? Eu quero chegar num ponto onde eu não precise me desafiar mais. Tipo, no ponto de saúde mental, onde eu falo, nossa, tô bem, achei a minha rotina, achei o que eu sempre quis, é isso aqui. Quero chegar num ponto de estética do corpo, falar, meu Deus, é esse corpo que eu quis sem precisar tomar nada. Sim. Não é só com alimentação, exclusivamente da alimentação. Sim. E de treino. Sim. E eu acho que quando a gente tá bem com a nossa mente, tá bem com o corpo, a gente precisa de mais nada, a gente tá bem com tudo. Sim, e os nossos familiares bem, só completaria desse jeito. Com quem a gente ama, estando tudo bem. Que é muito difícil. Mas para quem é muito jovem, ainda é mais fácil. A gente tem todo mundo mais próximo. E do ponto de vista profissional, onde é que você quer chegar? Eu só não quero parar. Não tem onde eu quero chegar, eu quero ir embora. Vamos indo, vai subindo, vai subindo. Segue esse negócio, né? É. Mas acha que volta para Belo Horizonte de fato? Doutor, eu quero muito. Eu não sei se eu te falei, mas eu tenho família lá. A família do meu pai é toda de lá. Então vai ser um lugar que, se eu fizer a residência, ela vou estar bem acolhida. Ah, em Belo Horizonte, capital? Capital, Sim, não tinha dito. Sim. Eu tenho família lá. Eu tenho um tio que ele é dono de farmácia de manipulação e tem vários contatos de nutrólogos, endócrinos. Então, seria um lugar legal pra mim, sabe? Em relação a network, em relação a conhecidos. E aceleração também de carreira. Porque, no meu caso, eu precisei de 6 anos para entender como é que funcionava o bastidor carreira. Porque o médico, ele forma e ele entra nessa estrutura de vida de praticamente dividir a sua vida em pagamentos de plantão. Vou dar um exemplo. Pretendo, sei lá, trocar de celular. Quantos plantões são necessários para isso? Vou trocar de carro. Quantos plantões são necessários para isso? Isso é muito perigoso, porque a gente vive a nossa vida numa rotina de produtividade estressante. E geralmente é entre 4 e 6 anos que a gente percebe que a gente está nesse risco. Tem gente que vai passar 20, 30 anos nisso. E é algo muito arriscado. Mas eu demorei 6 anos para entender como funcionava essa engrenagem. Então, quando a gente tem algum processo que possa acelerar a nossa carreira, e é algo que a gente se sinta bem confortável, é sempre positivo. Do ponto de vista individual, eu não tive. Eu fui sozinho mesmo. E foi muito bom. Claro, tive ajuda de muitos professores, tive ajuda de outros colegas mais velhos. Tenho até hoje, claro. Mas não houve esse bastidor em entrega de resultado junto comigo. Ó, você vai entrar na psiquiatria, poxa, tem essa estrutura para você trabalhar aqui junto conosco, porque a gente já confia, porque a gente já conhece. Não. Então, o ponto ruim disso é que você teve que desbravar. O ponto bom é que você cria casca. Mas, se já há esse desejo, é muito positivo pensar por essa perspectiva, porque realmente medicina é muito difícil. As pessoas elas acham que é fácil, muito melhor que muitas áreas, claro, mas do ponto de vista mental, saúde corporal, saúde física e dia a dia, se a gente não tiver cuidado, a gente se escraviza como qualquer outro trabalho. Às vezes até mais do que outros, porque essa coisa de elevação do padrão de vida exige elevação de ganhos, e a elevação de ganhos só acontece na produtividade, e a produtividade exige que a gente esteja bem todo dia, a gente não consegue estar bem todo dia para desempenhar a nossa função. Então é muito positivo a gente entender como funciona isso já rápido. A residência ela dificulta um pouco, porque você vive um período em uma condição financeira menor, mas ela modula você para entender que dá para viver com menos. A medicina, ela te expõe financeiramente a um ganho já muito grande se você não faz. E se não tiver cuidado, você ancora a sua vida naquele padrão de vida e aí você não consegue mais sair. Aí vem família, vem filho, vem essa coisa de estrutura de casa, que é um grande erro de vários colegas nossos, independente da faixa etária. Então, eu tenho colegas
da faixa etária que estão super bem, tenho colegas de uma faixa etária muito maior que estão ainda em dificuldade, e tenho colegas da faixa etária mais longa que estão já numa condição, de um contexto de vida tranquilo. É muita escolha. Mas saber o que a gente quer é muito bom. Eu confesso que se eu não tivesse descoberto já, até hoje eu estaria nesse limbo. Tenho que trabalhar, mas tenho que fazer um trabalho que eu não gosto, não me adapto tão bem. E isso é ruim. Então, quando a gente descobre, como você descobriu, dessa forma intuitiva, eu acredito que seja a maior mola propulsora para isso. Do ponto de vista assistencial, pretende ficar só no privado ou no público também? Eu não pretendo trabalhar no público. Sim. Logo pós-residência. Mas eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu acho que um dos propósitos meus de vida é isso. Eu atender uma vez na semana toda a população que não tiver condições de pagar. População que realmente está dedicada a fazer o tratamento, a fazer o protocolo. Eu quero atender. Tipo, uma sexta-feira, tudo de graça, no meu consultório. Sim, sim. É muito positivo. A gente acaba fazendo isso de uma forma mais intuitiva. No meu caso, por exemplo, eu não divido dessa forma. Eu atendo pessoas de maneira gratuita, não um dia só. Eu faço o SUS também com vocês. Fazer o SUS é muito bom, muito vantajoso do ponto de vista emocional. Então, só para você ter uma ideia, hoje eu cheguei, tinha uma paciente que estava precisando de um encaminhamento para neurologista e precisava de uma solicitação de um termo chamado passe livre. E ela tinha indicação para poder transitar de maneira gratuita, para poder fazer o tratamento, tanto psiquiátrico quanto neurológico. Então, quando você entrega esse papel, formaliza que de agora em diante ela vai conseguir dar sequência ao seu tratamento, não tem preço. Porque aí não é a consulta em si. É você conseguir devolver o que a medicina te entrega. Que é algo filosófico meu também. Eu faço isso, acho que você já percebeu. Eu faço isso desde sempre. A vida me premia com muitas coisas boas. Muitas coisas boas. E se eu puder continuar, e quero continuar, vai ser assim sempre. Eu tenho um colega que às vezes me desafia. Cara, você não vai conseguir continuar nisso. Eu já tenho 11 anos de carreira. Pô, já tenho 11 anos e a gente continua do mesmo jeito. Então dá. Tem gente que consegue. E professores dos meus professores, e professores meus, e mentores também, conseguem até hoje. Então dá pra gente seguir, sim, de uma maneira positiva. E eu acho que é isso que te faz ser diferente de Sim. todos, sabe? Não tem uma pessoa pra falar mal do Jader. Todo mundo obrigado. fala muito bem, todo mundo gosta muito. Que bom. E sempre quando a gente fala justamente isso. Não, além de ser muito bom no que ele faz, ele é um cara muito do povo. Ele gosta de ajudar. Não sei qual colega meu, acho que foi o Júlio. Ele gosta muito do senhor, você sabe, né? Sim, sim, eu não Júlio. sei se foi ele que falou, não lembro quem foi. Mas disse, nossa, Ju, ele tem até tal hora pra atender os pacientes, mas ele sempre passa. Tipo, não sei se eles dão tantas fichas, só que você nunca vai nessas fichas. Você sempre fala, não, pode vir. Se às vezes o paciente chega, faz uma consulta e quer um encaminhamento pra alguma coisa, tem médico que catimba e não dá. Você fala, meu Deus, a pessoa perdeu tempo, tá vindo aqui, por que eu não vou dar o encaminhamento que ela quer? Quer, sei lá, ir pra algum lugar, não sei, alguma coisa, ou renovar alguma receita? Sim. E ele falou, isso que torna ele diferente dos outros. Eu falei, com certeza, ele é outro nível. Obrigado, muito tá obrigado. Tá em outro patamar. Obrigado. A gente consegue fazer isso dessa forma muito natural porque eu faço o que eu amo. Então, é muito mais simples, mesmo sendo muito difícil. Às vezes eu preciso dar uma notícia muito drástica. Por exemplo, recentemente a gente abriu um diagnóstico de esquizofrenia para um paciente de 23 anos. E eu geralmente tenho um prazo mais alargado. Mesmo dando sequência terapêutica, tomando remédio, já tendo aquela minha certeza, deixa eu atendê-lo 3, 4 vezes, independente de prazo, porque essa coisa de prazo também não funciona tanto. Eu prefiro trazer, venha logo. E dar esse diagnóstico é muito duro, é muito punitivo, porque a doença é assim. E a doença psiquiátrica, às vezes, nos coloca nesse contexto negativo de, olha, você tem que dar notícia. Como eu falei do colega oncologista, tem que dar notícia 3, 4 vezes por semana de falecimento ou de próximo óbito. Então, quando você consegue fazer o que você gosta, o que você ama de paixão, a coisa funciona de uma forma bem mais amena, a não ser nesse momento nevrálgico aí, quando você tem que dar notícia. Então, eu costumo orientar vocês em relação a isso. Gente, quando a gente se forma, a medicina ainda eu acredito que vai ser, financeiramente muito boa.
ela consegue entregar muitos resultados positivos. A gente consegue ter, a depender das nossas escolhas, uma qualidade de vida muito boa ou boa, quando a gente contrasta com trabalhos mais delicados, 6x1, por exemplo. A gente vive isso se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente pode reduzir trabalho. Mas essa qualidade de vida pode traduzir para a gente uma entrega para o paciente. Então, se eu estou ali, eu preciso orientar, treinar vocês, eu preciso que vocês compreendam como é que se deva fazer uma boa medicina. Nada mais justo do que fazer e colocar em prática. Então, geralmente, não tem esse não aí. Quando o paciente entra, ele está ali por necessidade, a gente vai acolher todo mundo. Também isso diz muito sobre como a gente foi criado. Sim. O nosso meio familiar, como que os pais ensinaram. Porque tem muita gente que pensa diferente, mas a gente vai ver como foi criado é completamente diferente. Hoje em dia é até engraçado, né? Às vezes eu tô, sei lá, no estágio, meu pai me liga, eu, benção, pai, como é que o senhor tá? Eu penso, minha filha, que mundo que você tá? Você pede benção? Eu falei, ô, gente, não sei que mundo que vocês estão. No meu é normal pedir benção. É verdade. Enfim, cada época é uma época, né? E essa construção familiar, ela diz muito da gente e cada um tem a sua. Com certeza. Né? Sendo mais tradicional, sendo não tradicional. Eu também venho de um lugar muito pequeno, eu costumo brincar que eu venho da roça. E na roça funciona diferente e tem que ser respeitado, já que a gente tem por obrigação respeitar qualquer núcleo familiar. E a psiquiatria ainda me entrega esse outro benefício. Eu tenho a necessidade obrigatória de me despedir de preconceito. Eu não posso ter um ato preconceituoso no momento do atendimento, porque ali a pessoa está desnudada, ela está numa condição mental, emocional, psíquica, de doença, que ela precisa de acolhimento. Então, o Jader pessoa fica fora do consultório. Parte médica entra ali e o que você precisar me dizer, a gente vai ouvir, vai acolher, vai bem cuidar, para que a gente possa entregar resultado, para que a gente possa entregar saúde. Porque, no fundo, quem busca um tratamento médico está buscando saúde. Do ponto de vista preventivo, a psiquiatria ainda não encontrou esse horizonte tão bom, tão potente quanto nutrologia, quanto medicina esportiva, quanto endocrinologia. Então, a gente já consegue ter fatores preditores muito positivos para evitar diabetes, hipertensão, enfim. Mas a psiquiatria ainda está descobrindo esse novo mundo. Então, quem vem para a gente já está doente. 90%, 95%. Então, quem está doente está precisando de acolhimento. Não pode, pelo menos na minha opinião, o profissional olhar para aquela situação de um paciente que está ali para renovar a 5ª vez uma receita de um medicamento, seja ele qual for, e dizer, não vou fazer a receita porque você não pode levar esse remédio, porque você já está tomando esse remédio demais. Senta aqui, vamos entender por quê. Por que você está precisando dessa receita de novo? Será que você está tomando da forma coerente? Será que é para você? E aí sim, tratar o indivíduo, que muitas vezes não é só prescrever um remédio, e sim acolhê-lo. Júlia, você falou em relação à vinda do interior de Minas para cá e desse desejo seu que em 3 dias você passou no vestibular e tudo mais. Eu queria retomar isso aí. Valeu a pena? Com certeza. Demais. Eu acho que hoje eu sou a Júlia que eu sou por conta de tudo que eu passei, dessa loucura de ter decidido a minha vida futura em 3 dias, de ter vindo pra cá sem ninguém, de ter ficado longe dos meus pais. Eu acho que a gente cria uma responsabilidade, a gente aprende a se virar sozinho, a gente aprende a não precisar tanto dos outros, a gente aprende a tomar as nossas decisões. E isso pra nossa carreira é muito importante, a gente aprender a se impor, a gente aprender a se virar, a gente aprender a não precisar tanto de terceiros, sabe? E como você falou, a gente cria uma casca, né? Sim, sem dúvidas. A gente cria casca e acho que é melhor criar logo cedo, porque a vida ela impõe isso pra gente. Então, medicina exerce um papel de liderança. Eu estava até comentando isso com um colega, e ele falando que a namorada dele mudou muito depois que ela se formou, porque você precisa ser líder do processo do plantão. Exatamente. Vai assumir aquilo ali. Doutor, doutora, faz o quê? Qual decisão tomar? De que forma a gente vai gerenciar isso? E aí, a gente vai fazer um RCP ou não vai? Já é o momento de entubar ou já não é? Vamos fazer trombolizar? Vamos trombolizar? Vamos fazer o trombolítico ou não? Vamos encaminhar ou não? Vai dar para tratar aqui ou não? O parto vai ser cefálico? Vai ser feito aqui ou não? São situações muito disruptivas, muito delicadas e exigem o processo de liderança sendo criado na gente. Então, valeu a pena. No meu caso, valeu 100% de ter saído. Vem Belo Horizonte, vem São Paulo, talvez. E aí, já tem algum pensamento em relação a isso? Tô disposta a passar tudo de novo, só que agora com a casca mais dura, né? Com certeza. Muita coisa não vai me atingir. Se Deus quiser, alguns comentários negativos que
A gente, por ser mulher, Sim. por vir de fora, e às vezes até pelo jeito, eu me acho uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar, eu brinco com todo mundo. Às vezes as pessoas olham pra gente com olhares maldosos, fazem comentários negativos. Isso me atrapalhou muito no início, quando eu cheguei aqui. Eu ficava muito mal, eu chorava muito, comentava com a minha mãe. E graças a Deus, se um dia acontecesse de novo, já não vai me atingir mais. Hoje, se fazem comentário, eu não tô nem aí, não me importo, não quero saber quem falou, o que falou. Sim. Mas acho que faz parte, né? Pra gente crescer, pra gente amadurecer. Faz. Eu vivencio algumas coisas assim também, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E lá em casa, as pessoas às vezes não entendem a minha relação com esse tipo de crítica. Eu tive uma série de oportunidades de crescimento pessoal e profissional na minha vida, e do ponto de vista profissional, eu pude vivenciar um período de gestão médica muito, muito oportuno. E gestão é algo que te desafia demais todo dia. Então, você é exigido ao limite máximo ou além do limite. Eu fiz um período de sobreaviso. E sobreaviso funciona da seguinte forma: o colega está de plantão, ele pode entrar e deve entrar em contato com o colega que está sobre aviso. Então, quem está no plantão, erroneamente, por vezes, tem a percepção de que quem está em casa está à disposição e está descansando. Quem está sobre aviso acha que quem está de plantão tem que resolver e ter autonomia para tudo. Entendeu? Entendi. Então, existe essa dicotomia. Ele está em casa, eu vou ligar rapidinho aqui que ele vai me orientar. Qualquer coisa ele passa aqui. Isso acontece com uma certa frequência. E quem está no sobreaviso, poxa, você está aí de plantão, você tem um carimbo médico, resolva você. Do ponto de vista de dureza mesmo de relação. Então foi um período da minha vida em que eu tive que desenvolver uma habilidade emocional de como lidar com isso. Que a medicina, às vezes, não impõe pra gente. Porque, no fundo, por ser líder no plantão, a decisão final sempre é nossa. E a responsabilidade para tal também. Então, quando você vivencia essas outras categorias, esses bastidores médicos, a decisão final não está mais na sua mão. Então, o sobreaviso, por mais que a decisão final seja sua, você precisa estar em loco para isso. A orientação pelo telefone ajuda, auxilia, define. Às vezes o colega está em dúvida, você pode orientar e ele pode acatar. Mas é necessário que você se curve ao desejo dele de ir para o atendimento. Porque muitas vezes o paciente precisa desse atendimento em loco. E o sobreaviso existe para isso. Só que no nosso caso era sobreaviso de 235 médicos. Então... Mas foi ótimo também. Sua cara é ótima. Mas foi ótimo, que foi um puta de um aprendizado. Eu tinha 28 para 29 anos, algo assim. E decidi, como tudo na minha vida, fazer da melhor forma que eu podia. E passei um período fazendo isso. Então, o médico ele é exposto, quando no bastidor, a não ser mais o líder das decisões. Isso é muito bom para a gente horizontalizar as relações. Então, é mais simples, é mais fácil para quem é exposto a isso, como foi o nosso caso. Então, não sei se serve de conselho, mas é positivo, sim, vivenciar situações de dificuldade, de adversidade, traumáticas em algum grau, para a gente construir essa casca que é muito viável, porque a área médica exige. Recentemente, conversando com esse colega oncologista, a gente entrou num embate: o que é mais grave? Um câncer terminal que vai se arrastar ou uma esquizofrenia grave? E a gente não chegou a uma conclusão, porque o câncer terminal vai levar a óbito, 2, 3, 5 anos, e a esquizofrenia também vai levar, a esquizofrenia grave, ao invalidação da vida. E dentro desse processo, o médico ele se vê apequenado. Por quê? Porque você deixa de ser o líder da decisão. A família passa a dividir com você. Então, esse processo de criação de casca é muito positivo para a vida. Vamos encerrar então, né? Vamos encerrar então, Ian? Vamos lá. Pô, que papo bom, viu? Puta merda. Leve pra cá. Você me fez reviver tanta coisa que você nem imagina. Porra, que bom, cada lembrança é bom, boa. não é? Nossa, eu vivi tanta coisa para chegar onde eu tô. E quando você me fala que você também viveu algumas coisas, é bem parecido. É parecido. E que bom que outras pessoas se disponibilizam a isso. Porque a gente precisa cada vez mais de pessoas mais humanas para a medicina. Porque tem gente de todo tipo e tem que ter. Vamos encerrar então, Ianzinho? Vambora. Vamos lá.
Vamos encerrar alto, né? Pra não ficar essa coisa meio borocochô de tristeza. Que é péssimo, sempre no auge. Já que tem que encerrar. Pessoal, a gente gostaria de agradecer mais um momento, mais um podcast, mais um episódio Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. A gente está recebendo uma aluna, ela se chama Júlia Gaioto. Vou fazer de novo, Ian, porque teve o erro. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Estamos em mais um episódio do Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. A gente recebeu hoje uma aluna, Júlia Gaioto. Júlia me deu uma série de oportunidades de boas lembranças. Eu vivenciei várias dificuldades na minha vida até conseguir me encontrar com a medicina que eu gostaria, que eu gosto de fazer. E eu percebo que eu não vivo isso sozinho. Tem pessoas que vivem esses desafios todos, tem pessoas que vivem essas adversidades todas. Gostaria de pedir algumas coisas. Curta, compartilha, comenta, deixa esse recado seu. A gente precisa desse crescimento orgânico o tempo todo. A gente pediu nenhuma vez. Tá Verdade, vendo aí? Olha aí. Ó. Então é importante curtir, é importante comentar, é importante compartilhar. A gente precisa continuar a entregar, de certa forma, esse conhecimento, a alicerçar essa informação para todo mundo. Júlia, muito obrigado novamente. Eu queria que você desse algumas palavrinhas. Como é que a gente te encontra? Onde é que a gente pode encontrar para seguir você? Eu acredito que você vai fazer uma carreira brilhante. Quando a gente se descobre dentro da medicina em relação ao que a gente quer fazer, tudo flui da melhor forma possível. E eu vejo isso em você. Você deixa isso bem transparente. Você vai dar sequência a uma carreira brilhante, eu tenho certeza disso. Porque não é fácil ter constância. Constância é um negócio muito difícil. Quando a gente consegue ter disciplina, quando a gente consegue ter entendimento do que é esse ato do viver todo dia bem vivido, a parte profissional tende a dar muito resultado. E a gente precisa de bons médicos em todas as categorias, mas endócrino, nutrologia e medicina do esporte são áreas que necessitam cada vez mais de pessoas com conhecimento científico, pessoas que decidam de fato tratar pessoas, entregando um resultado, acima de tudo, individualizado. Então, muito obrigado novamente. Agradeço demais por ser professor também, porque é o que eu falo sempre, a medicina me entrega muita coisa, fruto de muito esforço, de muito trabalho, mas de um agradecimento imenso nosso todos os dias. Muito obrigado. Como é que a gente faz para te encontrar? Para me encontrar, eu tenho meu Instagram, Sim. @Julia Gaioto, Julia normal, Gaioto, Gaioto. E eu que agradeço a oportunidade. Eu fico muito feliz em estar com pessoas que compactuam do mesmo pensamento que o meu, que tem a mesma visão de futuro, que passou e passa pelas mesmas coisas que eu passei. Fico feliz de saber que eu não tô sozinha nessa, fico feliz de saber que eu sou muito bem acolhida aqui, que o senhor gosta muito de mim, sempre me ajudou em tudo, faz questão da minha presença. Isso pra mim é muito importante, que eu não sou daqui, né, gente? Então, fico lisonjeada, obrigada por todos os elogios. O senhor é diferente, já te falei isso, o senhor tem um brilho, tem uma luz que poucos têm. Então, isso te faz muito diferente, além de todo o seu conhecimento, de todo o seu estudo, enfim. A gente vê Deus em você, sabe? Isso é muito bom, isso te torna diferente. E muito obrigada, doutor. É um prazer. Obrigado eu. Pessoal, vou pedir de novo, curte, compartilha, comenta, entrega esse resultado nosso aí, que foi um papo ultra agradável. Júlia me trouxe boas lembranças. Mais uma vez, Júlia, muito obrigado. Vamos em frente. Eu espero que a gente possa ver você em outros voos, seja Belo Horizonte, seja São Paulo, mas crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Se Deus quiser. Amém. Ele há de querer. Amém. Obrigado.